No dia 31 de março de 1964, a política brasileira entrou em uma nova e inesquecível fase de sua história. O regime militar brasileiro durou 21 anos, teve 5 presidentes militares e reverbera na memória nacional até hoje. Eu sou Melissa Maciel e hoje te explico sobre os segredos da ditadura. Para entendermos o que foi esse regime, precisamos voltar um pouquinho na história e analisar o que estava acontecendo antes do golpe. O presidente do Brasil nessa época era João Goulart, conhecido como Jango, que assumiu após a renúncia de Jânio Quadros. Jango fundamentou sua proposta de governo nas reformas de base, como fiscal, administrativa, educacional e principalmente agrária. Esta última era a que mais gerava polêmica. Ela inquietava as camadas médias e altas da sociedade, os grandes latifundiários e uma boa parte dos parlamentares do Congresso Nacional. O país vivia, então, uma intensa polarização política. Em discurso no Comício da Central, que reuniu mais de 100 mil pessoas, Jango expôs suas ideias e o evento causou bastante repercussão. A resposta a esse comício aconteceu em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu mais de 500 mil pessoas. O movimento exigia a deposição de Jango e a intervenção militar. A imprensa também se envolveu intensamente no incentivo ao golpe, principalmente por meio da Rede da Democracia, uma associação entre as 3 maiores empresas jornalísticas do país: Globo, Jornal do Brasil e Diários Associados. Essa sociedade tinha o objetivo de divulgar críticas que impulsionassem a queda do governo Jango. Por esse envolvimento maciço da população para a derrubada do governo, que por vezes o termo ditadura civil-militar é utilizado. Além disso, é super importante lembrar que o contexto internacional nesse período era de bipolarização política e ideológica devido à Guerra Fria. As 2 potências que saíram fortificadas da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, defensores do capitalismo, e União Soviética, defensora do socialismo, disputavam a soberania política, econômica e militar no mundo. Os Estados Unidos temiam a expansão socialista na América Latina, principalmente depois que Fidel Castro, líder da Revolução Cubana de 1959, se aliou à União Soviética. Por isso, passaram a intervir diretamente na região para impedir possíveis movimentações comunistas. Dessa forma, várias ditaduras latinas, mesmo a brasileira, foram apoiadas e financiadas pelos Estados Unidos. Inclusive, em 2014, a Comissão Nacional da Verdade investigou documentos liberados pelos Estados Unidos. Eles revelavam que mais de 300 militares brasileiros passaram pela Escola das Américas, o Instituto de Guerra dos Estados Unidos no Panamá. Lá, entre 1954 e 1996, os militares brasileiros tiveram aulas teóricas e práticas sobre tortura. Mas agora vamos para o golpe de fato. No dia 31 de março de 1964, uma empreitada militar liderada por Olímpio Mourão Filho invadiu o Rio de Janeiro com tanques do exército para pressionar o presidente. Jango foi a Brasília tentar apoio do Congresso e ao Rio Grande do Sul tentar mobilizar o exército gaúcho, mas seus esforços foram em vão. Em sessão do Congresso, no dia 2 de abril, o senador Auro de Moura declarou que Jango havia fugido do país e, por isso, o cargo da presidência estava vago. Jango não reagiu ao acontecido e, dessa forma, o golpe foi consolidado. Responsabilidade! A população do Brasil! O povo! A ordem! Assim sendo, declaro vaga a presidência da República! Em 9 de abril, o primeiro dos 5 presidentes militares do regime foi nomeado, General Humberto Castelo Branco. Nestes primeiros momentos do governo militar, foram sancionados os primeiros 4 atos institucionais. Esses atos eram decretos de natureza constitucional que possibilitaram uma grande concentração de poder político e administrativo nas mãos dos governantes. Ao longo do regime,
foram promulgados 17 desses decretos. Entre as medidas estabelecidas com esses primeiros 4 atos, que modificaram a Constituição vigente na época, estavam estabelecimento das eleições indiretas para presidente, ou seja, a população não teria participação na escolha de seus governantes, ela aconteceria por votação no Congresso Nacional, a concessão de poder aos governantes para suspender direitos políticos de quem fosse contra o regime e cassar mandatos legislativos, o fechamento de todos os partidos políticos e a adoção do bipartidarismo. Isso significa que a partir desse momento existiriam apenas 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, chamada de ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O primeiro partido era o mais rígido em suas ações. Os períodos de maior repressão e censura do período ditatorial foram nos governos de integrantes do ARENA. O segundo reunia a oposição consentida ao governo e defendia uma reabertura lenta e gradual. O bipartidarismo fortalecia o poder executivo e facilitava a repressão aos opositores do regime. E no final do mandato de Castelo Branco, foi anunciada a criação de uma nova Constituição. O próximo presidente militar do Brasil foi o Marechal Arthur da Costa e Silva. Neste governo, o país estava crescendo economicamente, porque o presidente aplicou uma política econômica desenvolvimentista. Mas o que mais marcou esse mandato foi o aumento das manifestações e organizações de grupos armados opositores ao regime. Mas, em contrapartida, os aparelhos repressivos foram ampliados. São 293 mortes comprovadas e atribuídas ao governo ditatorial, frente a 119 mortos pelo grupo de esquerda armada. O Brasil vivia uma verdadeira guerra e os excessos eram evidentes dos 2 lados do conflito. O movimento estudantil foi o que mais repercutiu nesse período, e a manifestação mais expressiva desta fase foi a Passeata dos 100 Mil, que contou com intelectuais e artistas influentes da época. O que marcou o fim do mandato Costa e Silva foi a promulgação do mais famoso dos atos institucionais, o AI-5. E isso você provavelmente lembra do seu tempo de escola. Este ato definiu o período mais duro da ditadura, e entre as determinações impostas por ele estavam fechamento do Congresso Nacional por tempo indeterminado, cassação de mandatos parlamentares, execução de prisões sem a necessidade de mandado judicial e a suspensão do habeas corpus, que é o instrumento judicial que permite ao acusado defender a sua liberdade. O próximo governante foi o general Emílio Garrastazu Médici, e estes ficaram conhecidos como os anos de chumbo da ditadura. Neste governo, foi promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais dura a censura para a imprensa, e foram criados centros de aprisionamento e tortura, como o Departamento de Operações Internas e o Centro de Operação da Defesa Interna, o famoso DOI-CODE. Porém, este também foi o período de pico do tão comentado milagre econômico, que talvez não tenha sido tão milagroso assim. O período é chamado dessa forma devido ao crescimento sem precedentes do PIB, chegando a 14% no ano. Além da queda da inflação, a criação do Banco Central para a administração do dinheiro do país, o maciço investimento estrangeiro, o incentivo à industrialização, o que gerou mais empregos, e os investimentos em infraestrutura. Tudo isso não aconteceu de uma hora para outra, mas foram consequências de medidas adotadas desde o governo Castelo Branco. O suposto milagre, no entanto, deixou uma dívida externa gigantesca de 1,2 trilhão de dólares, o que tornou o país dependente de empréstimos estrangeiros posteriormente. Também impulsionou a desigualdade de renda e a concentração das riquezas, além da inflação exorbitante ao final da ditadura, que chegou a 242% devido ao aumento do preço do petróleo. Tudo isso fez com que a ditadura perdesse apoio. Daí para frente, os 2 últimos governos operaram uma lenta reabertura à democracia. No governo de Ernesto Geisel, muitos setores da sociedade passaram a se mobilizar contra o regime, e a situação ficava cada vez mais insustentável para a ditadura. Diante dessa pressão, o presidente revogou diversos decretos-lei
inclusive o AI-5. E em termos de investimento, esse governo foi destaque e possibilitou o desenvolvimento de infraestruturas como a rodovia Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, usinas nucleares de Angra e a hidrelétrica de Itaipu. E o último governo militar, liderado pelo general João Figueiredo, durou 6 anos e pôs fim ao período ditatorial. Em 1979, a Lei da Anistia foi promulgada. Aos poucos, presos políticos foram libertos e exilados retornavam ao país. Existia uma certa polêmica em relação a essa lei, porque ela excluía os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão policial e militar. A partir desse momento, foi permitida a criação de novos partidos, e ao final do mandato de Figueiredo, a população se mobilizou pela realização das eleições diretas para presidente. O que não adiantou de nada, porque Tancredo Neves, o próximo presidente brasileiro, foi eleito por voto indireto, e somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência. Assim se deu o fim do período ditatorial brasileiro. Em 31 de março deste ano, o regime militar completou 58 anos desde sua instauração e permanece vivo na memória popular até os nossos dias. Este foi o Sobretudo de hoje e até o próximo episódio.